Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Clube da Uro. Eu sou o Vitor Sá, sou diretor de extensão da LAUP, a Liga Acadêmica de Urologia de Pernambuco, organizada por nós, estudantes de medicina da Faculdade de Medicina de Olinda. Hoje eu estou junto aqui com minha parceira da diretoria de extensão, Débora, que estuda junto comigo. E a gente trouxe hoje duas convidadas ilustres para abordar um tema muito interessante e que ainda é um tabu na urologia, que são a doutora Vitória. Doutora Vitória é médica cirurgiã e hoje é R1 em urologia lá no Hospital Oswaldo Cruz. E doutora Kathleen, que é conhecida nossa do Hospital Otávio de Freitas e hoje está como R2. Sejam muito bem-vindas. Obrigado pela participação de vocês, doutoras. Obrigada pelo convite. É um prazer para mim, para nós, na verdade, poder falar um pouco sobre esse tema que é tão importante e que é um dilema no nosso dia a dia, né? Gente, faço das palavras da Vitória as minhas também. É um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre isso, viu? E aí, nossa querida Débora vai dizer para a gente qual é o tema hoje que a gente vai abordar. Qual é o tema que você organizou, Débora? Então, hoje o tema que a gente vai abordar é sobre mulheres na urologia. E aí, para começar essa conversa com vocês, a gente queria perguntar o que inspirou vocês, motivou vocês a escolher a urologia como a subespecialidade de vocês. Bom, falando assim da minha história de vida na urologia, começou na faculdade mesmo, no 6º período, quando eu entrei na Liga, assim como vocês estão agora na Liga. O meu amor pela uro também foi assim, começou na Liga. Não queria fazer cirurgia, nunca pensei em fazer uro. Eu entrei na faculdade querendo fazer cardiologia, mas foi na Liga de Uro, acompanhando os staffs, vivenciando a prática da urologia e tendo mais contato com o dia a dia, foi que eu realmente fui me apegando à ideia, né, de escolher essa especialidade. Não foi fácil, claro. Eu me formei, fiz a cirurgia geral pensando já na urologia como especialidade. E mesmo depois de me formada na cirurgia geral, eu ainda ficava, assim, ainda fiquei lutando, digamos assim, para saber se realmente seria a opção que eu iria fazer mesmo como sub depois. E aí, depois de 2 anos trabalhando na cirurgia geral, e aí realmente quando eu decidi fazer a sub, e pensei assim, não tem outra subespecialidade que eu me sentiria mais completa que não fosse a urologia. Então, realmente foi aí que eu decidi, de fato, seguir na especialidade que eu estou hoje, né? E você, doutora Vitória? Então, o meu caso foi um pouco diferente. A minha descoberta e a minha paixão pela urologia surgiu aos poucos, assim. Eu tive um contato com a urologia durante a faculdade também. Eu lembro que durante a matéria da uro, eu adorava uro e odiava nefro. Então, eu pensava, jamais vou poder fazer urologia se eu odeio estudar nefrologia. Mas eu achava legal, gostava dos temas, e eu botei na cabeça que eu precisava aprender a fazer toque retal, porque eu não podia deixar passar um câncer de próstata dentro da minha vida médica. Comecei a acompanhar a urologia para isso, para aprender a fazer toque retal e diagnosticar um câncer e um toque retal alterado. Foi aí o meu primeiro contato com a urologia, acho que lá para o 7º período. Depois disso, gostei tanto do dia a dia da especialidade, do ambulatório, que eu comecei a frequentar algumas cirurgias, mas naquele momento foi um contato muito pontual, assim. Frequentei algumas cirurgias endurológicas, que são cirurgias que inicialmente parecem pouco atrativas para o estudante gosta de ver o sangue correndo, pulando lá para o teto. E aí meu contato acabou por aí, fiz um PIBIC na urologia também, mas ficamos por aí. Depois eu decidi fazer cirurgia geral, e dentro da cirurgia geral eu também vim ter um contato muito doses homeopáticas de urologia ao longo da residência, sabe? E era sempre com coisas assim, vamos lavar uma sonda, coisas penosas. Até que no final do 3º ano da residência, do R3, eu rodei na urologia e aí apaixonei. Apaixonei pela rotina da especialidade, pela diversidade que é a especialidade, pelo ambiente. A urologia costuma ser um ambiente muito leve, muito agradável, com profissionais muito satisfeitos. E é muito legal quando você entra em contato com gente feliz, que faz aquilo, que gosta do que faz e que é feliz fazendo aquilo, que te estimula a fazer aquilo também. Então, acho que isso foi um ponto que fez muita diferença para mim. E aí, no final da residência, eu olhei para aquilo, pensei, cara, eu posso fazer cirurgia aberta, laparoscópica, endoscópica, por que não? Robótica,
fazer ambulatório, viver de exame, atender de velho a criança, homem e mulher, por que não urologia, né? Eu tinha muito mais motivo para escolher do que para não escolher urologia. Então, eu pesei, assim, coloquei na balança e pensei, é isso, e só fui. A gente vê, é massa isso, porque a gente, em diversos relatos que a gente pega aqui nesse projeto de podcast da gente, a gente vê que basicamente todo mundo que resolve seguir a urologia acaba de fato se apaixonando em algum momento da vida pela uro. A gente também cria muito esse entusiasmo na liga, a prática é muito interessante, o estudo. Agora, a urologia, ela é é uma área da medicina que ela é muito estereotipada ainda. Sempre vai ter aquele pensamento de que o urologista é um médico voltado para homem e é um médico homem, no caso, né? Mas a gente vê que ultimamente vem ascendendo muito o número de mulheres dentro da urologia. Vocês sentem esse impacto como assim na rotina de vocês? Bom, realmente existe muito esse tabu ainda hoje, né, de mulher na urologia. E eu, pelo menos, né, sou a única mulher no meu serviço, né, no Otávio de Freitas, assim, residente. Sou a segunda residente mulher de urologia lá. A primeira foi a doutora Regina, que já é formada, hoje é urogineco. E, assim, realmente é uma rotina diferente para as mulheres, assim, é uma experiência diferente para gente. Não dá para dizer que a gente tem o mesmo tipo de tratamento que os homens, assim, na maioria das vezes, mas é muito legal ver que hoje em dia a gente está ganhando cada vez mais espaço, sabe? Se você for ver hoje em dia, tem mais residentes mulheres entrando, né, nessa área, e é muito legal ver isso, porque esse ano, por exemplo, já teve um número maior assim, de mulheres agora na residência de ouro em Pernambuco. Então é muito legal ver que essa nossa rede está crescendo e a gente se dá apoio, assim, umas às outras. É bem legal, porque a gente tem uma relação muito boa. Conheci Vitória, assim, por exemplo, né, nesse caso também, nas reuniões que a gente tem da SBU. E a gente troca muitas experiências, muitas ideias. E a gente vê que realmente para todo mundo, basicamente, a gente consegue ver que a gente passa pelo mesmo tipo de situações, né? Como você perguntou, por exemplo, nas consultas, ambulatórios, eu acho que essa é a parte que no início a gente sente um pouco mais de dificuldade por questão de que tem pacientes, né, principalmente um pouco mais velhos, que tem aquela questão, né, do preconceito ainda no início, por ser mulher na consulta e tudo mais. Então a gente acaba que eu pelo menos falo por mim, né, no início eu sentia que eu tinha que compensar de alguma forma para diminuir aquele impacto, né, daquele receio, né, no início das consultas que eu, pelo menos, vivenciei muito no início. Hoje em dia, com o tempo, você vai ganhando mais confiança, você vai ganhando uma postura, um posicionamento melhor. E é legal ver que, com o tempo, isso que vocês realmente assim, levantaram sobre essa questão de existe esse preconceito, existe essa questão assim maior por a gente ser mulher, até que existe, mas é legal ver que com o tempo você vai desconstruindo isso. E hoje em dia eu posso dizer assim que realmente para esses pacientes que chegam com esse receio, com talvez uma certa timidez, vergonha, ao decorrer da consulta, por exemplo, no final, eles se sentem muito mais à vontade, se sentem bem satisfeitos, assim, tipo, pela gente simplesmente dar um toque também diferente, entendeu? O nosso toque feminino. Então, eu acho isso muito, muito legal, assim, de ver com o tempo. Então, eu costumo ver sempre o copo meio cheio, sabe? Nunca meio vazio. Então, eu tive surpresas positivas, na verdade. Eu achava que eu teria mais dificuldade do que de fato eu tive. Eu acho que o problema muitas vezes está na forma como a gente olha também, como a gente encara essa situação. Não dá para eu entrar numa especialidade que quase mais de 90% formado por homens e achar que vai ser habitual, ou que o paciente talvez não seja normal, que ele se impressione, que ele pergunte, poxa, não sabia que o urologista pode ser mulher. Às vezes não é preconceito, não, às vezes de fato ele não sabia, porque já está enraizado de que o urologista é aquele médico homem. E não é só o urologista, o cirurgião, a gente associa muito a imagem do cirurgião a uma figura masculina. E, na verdade, nos últimos anos, ainda bem por isso, isso tem sido inverso, né? A gente tem visto cada vez mais mulheres ocupando ainda mais os espaços cirúrgicos, e assim como dentro das outras especialidades, com a urologia também não é diferente. Existe um desafio maior, porque a urologia, além de tratar todo o aparelho urinário, ela também trata o sistema genital masculino, e existe
esse machismo estrutural mesmo na cabeça das pessoas, inclusive na nossa cabeça, inclusive na cabeça das mulheres, inclusive muitas vezes também na nossa cabeça. Mas acho que vai muito da forma como você encara e como você leva isso. Então, muitas vezes eu ouvi de pacientes, poxa, que surpresa, não sabia que mulher podia ser urologista. E eu respondo apenas, não só pode, como deve. Mas que sorte que o senhor teve hoje, hein? Então, eu encaro não como um preconceito, ou como... Não, eu encaro como ignorância mesmo. Tem muita gente que nem sabe que o urologista ele é o cirurgião de todo o trato urinário. Tem gente que acha que o urologista ele serve única e exclusivamente para tratar o sistema genital masculino. Na verdade, não. Urologia, eu considero a urologia a especialidade cirúrgica mais ampla dentro da medicina. Tão ampla que são 3 anos de formação, que existem várias outras subespecialidades dentro da urologia. Então, urologia é de fato um mundo. Eu tive poucos problemas, assim, poucas situações constrangedoras, e quando foi levantado esse questionamento, eu levava isso para o lado positivo e tentava o paciente ver que, na verdade, ele era o sortudo da história. E, na verdade, ele é, de fato, o sortudo da história. E, recentemente, em novembro, teve uma ação de Novembro Azul, lá em Caruaru, que eu tive o prazer de participar, e os pacientes, eles foram triados e eles passaram por uma avaliação médica e tinha 2 opções. Eu, mulher, e um homem lá. E foi muito interessante o relato depois do pessoal da recepção falando, doutora, galera, os caras, eles ficaram muito divididos. Tinha alguns que falavam, não, eu quero ir com ela, eu quero ir com ela. Tinha outros que falavam, não, eu quero ir com ele, se ela fosse mais velha, às vezes, mas agora eu vou ficar com vergonha. Então, assim, vai ter o homem que ele vai preferir a mulher, e na urologista mulher. Às vezes vai ter o cara que ele vai ter mais facilidade de falar, inclusive, sobre distúrbios de função sexual com a mulher do que com o homem. Mas como é muito novo, é muito recente, como tem pouquíssimas mulheres, é uma coisa que a gente vê pouco. Por quê? Porque a gente invadiu ainda muito pouco essa área de atuação. Mas, assim, eu acho que o futuro, a gente não vai nem conversar mais sobre isso. Porque a tendência é que tenham mais mulheres ocupando não só os espaços cirúrgicos, mas toda a medicina. Hoje em dia entra muito mais mulher dentro da medicina do que homem. Entra mais mulher também dentro de especialidades cirúrgicas do que homem. Todas as minhas R-iguais da cirurgia geral foram mulheres. Minha R-igual hoje dentro da medicina é mulher. Um dos hospitais que tem residência de urologia tem 1/3 de mulher. Então, assim, o futuro é das mulheres, Vitor. Felizmente ou não, é das mulheres. Aproveitando o gancho sobre esse assunto de preconceito, como é que vocês acham que a sociedade poderia contribuir para tornar a especialidade, né, da urologia menos estigmatizada e mais acolhedora para as mulheres? Eu acho que começa justamente por onde vocês estão começando, digamos assim, né? Com relação, por exemplo, a essa proximidade, né, que vocês vêm tentando criar cada dia mais, como na faculdade mesmo, né, como ligante, como estudante. Você está rodando em urologia, está gostando do assunto, da especialidade, tem interesse em saber como é o dia a dia, mas você, assim, tem receio, ainda mais sendo mulher. Eu acho muito legal, assim, você ter essa proximidade que vocês têm na liga de chegar com a gente, porque realmente os ligantes que pelo menos rodam, acho que tanto no serviço de Vitória como no meu, realmente são todos muito bem acolhidos. A gente tenta deixar o máximo assim, confortável possível. A gente realmente tenta introduzir nas atividades assim, da prática, no bloco cirúrgico, ambulatório, e não só lá, a gente também chama para atividades assim, extra residência, para a gente conversar. Então, assim, acho que essa questão de tentar assim, melhorar mais essa questão desse tabu que tem, eu acho que realmente é tentar quebrar mais essa barreira desse medo, dessa dúvida, tipo, e tentar realmente essa proximidade com quem já está na área e buscar oportunidades. Enfim, eu acho que essa troca, assim, ainda mais assim com nós, assim, com a gente residente, acho que é uma forma bem legal, assim, bem interessante de você começar, assim, sabe? Porque a gente realmente abraça todo mundo. Pra gente, vocês são sempre muito bem-vindos. Então, é um começo. Pois é, eu acho que
para desestigmatizar a presença feminina dentro da urologia, acho que um dos primeiros passos é, na verdade, explicar para a população o que é de fato urologia. Explicar, não, o urologista ele não só trata o sistema genital masculino, não só trata testículo e pênis, não. A urologia, ela trata muito mais coisas. Então, trata todos os distúrbios funcionais da bexiga, inclusive não cirúrgicos, de forma clínica. Todas as doenças de causa de tratamento cirúrgico do rim, do ureter, da uretra. Então, assim, existe uma infinidade de coisas que a urologia trata e que, na verdade, a população não conhece. É isso que eu vejo, inclusive, dentro do meu ciclo de amizade. Eu tenho que explicar para homem velho ou mulher velha de 30 anos ou mais que não, a urologia ela é também uma especialidade para a mulher, ela é também uma especialidade para a criança e não apenas para o homem. Eu acho que quando você começa esclarecendo do que se trata a especialidade, começa a desestigmatizar. Poxa, então se a urologia ela não só trata pênis e testículo, então tá tudo bem a mulher também entrar dentro desse mundo. Fica um pouco mais aceitável para o homem que nem sabia direito que a mulher poderia ser urologista, mas não só pode como deve. E desestigmatiza um pouco mais a presença feminina dentro desse meio. Acho que outras ações, inclusive promovidas pela Sociedade Brasileira de Urologia, são extremamente importantes. Existe um grupo que chama Orquídeas, que reúne mulheres urologistas e residentes de urologia de todo o país, que é uma forma também de fortalecer a especialidade, de falar um pouco mais do nosso dia a dia, de explicar e de trazer a mulher em pauta dentro da especialidade. Então, acho que especialmente dentro da sociedade, trazer sempre uma mulher dentro de um meio de discussão, seja ele qual for o assunto. Então, a mulher ela sempre está muito associada às áreas que são um pouco mais femininas, talvez, digamos assim, dentro da urologia, que seria a uroginecologia, a urologia feminina, os distúrbios miccionais e a urologia pediátrica. Mas trazer também aquela mulher que faz andrologia, que trata de distúrbios de função sexual, que trabalha com reprodução humana, e trazê-la também para esse ambiente, assim como também dentro da urologia. Então, sempre trazer a mulher como em pauta, sempre convidar uma mulher para falar sobre o tema, porque o que não falta é mulher competente em todas essas áreas espalhadas por todo o país, que podem ser inseridas de maneira muito fácil, sem que seja, não, vamos chamar uma mulher aqui só para trazer uma mulher para esse espaço. Não, a mulher ela merece, ela faz por merecer. Pode ter certeza que em todas essas áreas tem mulher mais competente do que homem, sendo esquecida pelo fato de ser mulher, porque isso é uma questão que não é só da urologia, é uma questão de tudo, de todas as especialidades cirúrgicas, da medicina e também fora da medicina. Isso é verdade, é uma realidade que a gente enxerga na medicina no geral, né? E não necessariamente voltado só para uma especialidade em si. Agora, um ponto que é muito importante, que a doutora Vitor levantou, que sempre a gente aborda esse ponto aqui. A urologia realmente é uma área da medicina que ela tem um leque enorme. Você consegue fazer absolutamente de tudo na urologia. E dentre todas as áreas de atuação, quando se associa a figura da mulher urologista, a gente pensa nela seguindo uma área de atuação da urogineco, né? Tipo, realmente ser uma mulher, uma urologista mulher voltada para mulher. Nesse tempo que vocês estão tendo até agora, de residência, R1, R2, teve alguma área, ou já tem alguma área de atuação da urologia assim, mais específica que chamam mais vocês, que vocês estão pensando em seguir? Exatamente. Quando eu entrei na residência, acho que na primeira semana de R1, acho que 99% dos meus staffs perguntaram: e aí, Kathleen, você vai fazer urogineco? Você já entrou na urologia querendo urogineco? Aí eu falei assim: não, realmente, assim, não pensei. Não tenho nada contra, claro. A parte da urogineco tem as suas peculiaridades, que são interessantes, sim. Mas não é algo que, assim, que eu me identifique para seguir, assim, depois. Então, assim, é difícil porque eu, pelo menos, eu gosto de tudo da uro. Realmente, eu realmente gosto de todas as partes da urologia. Claro, umas um pouco mais, outras um pouco menos. Mas, assim, as áreas que realmente eu mais gosto e realmente que eu me identifico, mas eu ainda não sei ainda o que eu vou fazer ainda de fellow depois do R3, são uro-onco, que é impressionante. Eu acho que 99% dos uros, no geral, sendo homem e mulher, vai gostar de uro-onco, porque é a parte mais fascinante, digamos, pelo menos que eu acho, assim, da urologia. Mas eu gosto da parte de transplante renal, eu já rodei, gostei muito. Assim, realmente é algo que é difícil, né, de uma mulher pensar pela questão da qualidade de vida, mas assim, eu adorei, realmente eu gostei muito do meu rodízio de transplante. E uropediatria também é bem legal, não faria, mas também acho bem legal.
E assim, mas eu acho que eu tô mais pra uro-onco, transplante, alguma dessas coisas pra seguir depois, sabe? Eu compartilho dos seus gostos também. Urogineco não, tá? Inclusive, quando alguém vem me perguntar, então você vai fazer urogineco? Não vou. Não vou, não me força, não, nem tenta me convencer que eu não gosto. Mas urologia é fascinante mesmo. Eu sempre gostei de oncologia desde a faculdade, então assim, não tem como fazer urologia e odiar a urologia, até porque a nossa grande demanda é hoje ainda a urologia. Mas minhas opções principais hoje são ainda urologia, uropediatria. Eu amo trabalhar com criança. Eu adoro o mundo pediátrico, assim, eu acho que é um ambiente leve, eu acho que a criança ela te dá uma recompensa só por estar ali. Tem os desafios da pediatria, né? A família é um desses desafios, tem o desafio do pós-operatório, mas apesar disso, a criança ela vai de 0 a 100 muito rápido, então ela costuma ter uma recuperação de pós-operatório muito boa. É uma área ainda com poucos profissionais, diferente da urologia, que é, de fato, como a doutora Kathleen falou, um mercado um pouco mais saturado, porque todo mundo gosta, todo mundo quer fazer. Uropediatria, então, é o que mais me desperta hoje. Se não uropediatria, urologia, mas independente de qual área vai escolher, eu vou querer fazer cirurgia robótica. Eu acho que não tem como hoje em dia não mexer com cirurgia robótica, não mexer com uma plataforma que oferece resultados funcionais muito melhores, especialmente se tratando de função sexual e continência urinária dentro das cirurgias da próstata. E dentro da uropediatria, poucos benefícios e poucas vantagens, mas eu acho que é importante você poder oferecer esse arsenal terapêutico para o paciente que pode e que quer pagar e que quer ter esse auxílio do robô. Além disso, o transplante renal é uma coisa que me fascina, sempre me fascinou. Na verdade, a ideia do transplante é uma coisa que sempre me fascinou e é uma coisa que eu quero mexer em paralelo, independente da área que eu atuar. Então, a urologia, mas vou querer fazer um tempo de transplante também e uropediatria e transplante renal também, especialmente em criança, né? Acho que se trocar o rim de alguém que tem que fazer 3 vezes por semana hemodiálise, que mora no sertão, não consegue ir à praia e não tem qualidade de vida e perde tanta coisa na vida por causa disso. Acho que você aumentar a sobrevida, melhorar a qualidade de vida de alguém assim, para mim isso é fascinante. A ideia do transplante, independente de qual órgão seja, ele me fascina, sempre me fascinou. Então, transplante eu não tenho dúvida nenhuma, eu vou querer fazer. Agora, uropediatria e urologia, vamos ver o que é que o destino me reserva. Que bom, meninas. Quais os conselhos vocês dariam para as futuras mulheres médicas que pretendem se especializar na urologia? A gente com certeza vai ser suspeita, né, para falar, mas eu tenho certeza que de todos nós, assim, e de quem a gente conhece, que são nossas amigas, que estão nessa subespecialidade, assim, nenhuma se arrepende, assim, nenhuma mesmo. Acho que todas nós nos identificamos realmente de uma forma completa com a urologia e a gente se sente completa realmente com essa especialidade. Então, assim, o conselho realmente é aquilo que a gente conversou. Se você gosta, se você tem interesse, mas tem um certo receio, uma certa dúvida, conversa com alguém, entendeu? Conversa com alguém da área, assim, de preferência uma mulher, né, na área da urologia. E eu tenho certeza que, assim, esse medo, essa dúvida, esse receio, vai ser superado, assim, porque realmente não, acho que não tem como errar, entendeu? Se escolher urologia, se você realmente gosta, se você se identifica, não tem erro, assim. É uma área que vai te deixar satisfeito, vai te deixar realizado em todos os aspectos. Então, se você realmente pensa em fazer isso, gosta de fazer isso, eu acho que tem 100% de chance de dar certo, entendeu? Só é você ir realmente com tudo enfim, eu acho que realmente nós mulheres na URA, a gente com certeza vai ter esse esse apoio, assim, essa rede de apoio, assim, umas com as outras, então eu acho isso, assim, a parte mais legal. Então, é isso. Se tiver um conselho, é conversar com a gente, se tiver alguma dúvida, que a gente com certeza vai se apoiar. Cara, eu acho que a gente tem uma vida só para perder tempo fazendo o que a gente não gosta, né? Ou adiando fazer aquilo que a gente gosta. Então, se é o que você quer fazer, só faz. Sem pensar demais e sem olhar para trás. Tem inúmeras vantagens, mas tem inúmeros desafios também. Apesar de sempre ver o copo meio cheio, sempre sobra um pouquinho para o copo transbordar. Então, tem vários desafios dentro da urologia. Talvez seja, de fato, uma especialidade mais desafiadora para a mulher. Mas, assim, é uma especialidade fascinante. Acho que não tem motivos para não fazer.
e concordando 100% com o que Kathleen falou. O que você tem que fazer é conversar com muita gente, homem, mulher, urologista formado, residente, gente mais velha, gente mais nova, tirar suas próprias conclusões e seguir o seu caminho. Eu acho que a gente está aí para construir o nosso próprio caminho. E um conselho muito importante: não converse com pessoas frustradas. Durante a minha graduação, eu quis muito cirurgia cardíaca e eu tive o desprazer de conversar com uma pessoa frustrada que me desestimulou assim, de uma maneira que eu nunca mais quis mexer com cirurgia cardíaca na vida. Nunca mais pensei em cirurgia cardíaca. Hoje dou graças a Deus, mas assim, não converse com pessoas frustradas. Pessoas frustradas vão te desestimular. E não quer dizer sobre a especialidade, quer dizer sobre ela, sobre o caminho que ela escolheu, sobre as escolhas que ela fez. Então procure gente que gosta do que faz. E que eles vão te aconselhar da maneira correta. Mas gente frustrada não, foge desse povo. É massa, porque quando a gente conversa com já médicos formados, independente da sociedade, que a gente vai analisar e trocar ideias sobre como foi esse percurso que eles fizeram, né? Até alcançar o sucesso, entre aspas, que é eles estarem realizados com a área deles hoje. A gente sempre vê que tem esses pilares que são extremamente importantes, que é a pessoa ela ter essa ousadia de dar a cara a tapa, de não se limitar a certas ocasiões, realmente se permitir viver as experiências para ver o que vai querer, e ter um bom network, né? A capacidade social, pelo visto, a gente vê que na medicina não abre portas, dá murro, dá chute com as duas pernas nas portas, né? Mas hoje, na urologia, não só na urologia, vocês têm referências, assim, pessoas que inspiram vocês a buscarem o que vocês estão querendo buscar, ou vocês são a própria inspiração de vocês? Como é que está funcionando em relação a isso para vocês? Assim, acho que eu, digamos assim, eu não tenho, não entrei tendo, assim, um ídolo na urologia, digamos assim, né? Mas quando eu era acadêmica, eu realmente fiz um estágio na USP, um mês, na uro, e lá eu conheci, né, rodei e tive algumas cirurgias com o Dr. Miguel Zeruggi, que é o nome, assim, o nome da urologia em termos de prostatectomia radical aberta. Quem tem o maior N do nosso Brasil na urologia. E, assim, ter aquele estágio com ele foi, assim, realmente definidor de águas para mim, porque ele foi aquele preceptor, aquele staff que, mesmo eu sendo acadêmica, ele, assim, deu a maior atenção, chamou na hora da cirurgia, desenhou os passos que ele estava fazendo, e ele já era, assim, referência nacional, até já fora também. Todo mundo sabe quem é o Dr. Miguel Zeruggi na urologia. Então, assim, ter aquela atenção dele naquele estágio, durante aquele tempo, ver uma pessoa ser tão, assim, acessível, mesmo em um nível, assim, já bem acima, foi algo que me fez, assim, também realmente falar, nossa, que legal, assim, ele era alguém que eu tive por um tempo como uma inspiração. E também nesse mesmo estágio eu conheci uma outra pediatra, que é a doutora Lorena, que foi lá da USP também, e conversando com ela, assim, ela também super me incentivou muito a fazer urologia. Então, assim, foram as duas pessoas que eu acho que, para mim, foram, assim, o divisor de águas, assim, no final da faculdade, em escolher ou não essa especialidade. Então, assim, lá atrás foram eles. Hoje em dia, a gente vai conhecendo mais pessoas, conhecendo mais profissionais, mais staffs, e a gente vai, claro, né, criando uma admiração por cada um deles. Mas eu acho que eles foram, assim, quem mais, assim, realmente me impactaram, assim, lá atrás, lá no início. Então, tem várias pessoas que me inspiram, assim. Acho que o grande nome hoje dentro da urologia brasileira é Rafael Coelho, que é o maior nome, na verdade, dentro da cirurgia robótica hoje no país. Então, a forma como ele foi pioneiro dentro da cirurgia robótica no país e é pioneiro dentro de várias linhas de pesquisa diferentes é uma coisa que me impressiona. Eu tenho chefes que são meus chefes dentro da residência que muito me inspiram. Então, o doutor Adriano Calado é um uropediatra. A maneira como ele ensina e como ele leva a docência, assim, é uma coisa que para mim é sensacional. Eu quero muito ser professora, então gente que mexe com pesquisa, que gosta de ensinar, que tem prazer em ensinar, que entra ali na cirurgia e entende que o residente ele está ali para aprender, né? A gente tem que chegar com uma carga teórica, lógico,
no momento do ato cirúrgico, mas a gente está ali também para aprender. Essas pessoas são geralmente as pessoas que me inspiram, sabe? Tem vários outros nomes, doutora Maria Cláudia Bicudo, que é um grande nome das disfunções miccionais da urologia do ABC, uma mulher maravilhosa que me inspira muito também. E vários outros. Meninas, durante a nossa conversa, vocês mencionaram, né, sobre o projeto das orquídeas na urologia. Vocês podem contar mais um pouquinho pra gente como foi que surgiu, como funciona? Eu, sinceramente, não sei como surgiu. Doutora, quer assim, sabe falar sobre isso? Ai, meu Deus, Vitória. Não, assim, a gênese desse projeto, assim, eu ouvi pouco, assim. A gente não teve a oportunidade ainda de se reunir com as fundadoras, assim, do grupo, que é a doutora Carinha, são urologistas super influentes na sociedade brasileira, que fazem, assim, vários projetos, várias apresentações, estão em todos os congressos, mas, assim, a gente ainda não teve a oportunidade de realmente ter esse encontro e conversar sobre toda essa questão, né, da gênese do grupo. Eu sei que é um grupo que realmente absorve todas as residentes, assim, todas já formadas, urologistas já formadas e as residentes que estão entrando. E é um grupo muito ativo, assim, de mulheres que realmente conversam todo dia, assim, sobre o dia a dia, sobre o que estão vendo, sobre as experiências que elas trocam e compartilham, assim, várias experiências com a gente, assim. Então, é um grupo bem legal, bem acolhedor e que realmente se reúne todo ano, em todos os congressos da urologia que existem, né? Anualmente existe algum congresso, assim, nacional da URO. A gente sempre tem essa reunião com todas as mulheres do país, e a gente faz uma reunião só nossa, só das mulheres, e é bem legal. Eu só não sei dizer realmente tudo sobre a gênese, mas a gente vai ficar devendo essa explicação para vocês. Na próxima, Informação deixa pro ano que a gente vem. vai estar informada. Cobraremos essa informação na Sim, próxima gravação com as convidadas. Agora, combinado. uma coisa que a doutora Vitória citou antes, acho que no início da conversa, sobre como é que se diz? As vantagens, por exemplo, quando ela falou da uropediatria, de você ter aquele retorno dos pacientes pediátricos, de você aquela sensação de satisfação, de gratificação, de estar fazendo um trabalho bem feito. Agora, tem algum, nessa vida acadêmica, desde a vida acadêmica até agora, na verdade, teve algum relato, alguma experiência que vocês viveram, que vocês, naquela hora ali, martelaram e fizeram, poxa, é por isso que eu estou na urologia, ou então é por isso que eu quero ser médica? Ai, teve vários. Nossa, vários. Eu acho que a primeira vez dentro da medicina que eu olhei e pensei, realmente estou no lugar certo, quero fazer isso, foi no terceiro período. Quando vocês ficaram impressionados, mas eu vi uma palestra da Ana Cláudia Quintana Arantes no TED Talk, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvi-la, que é uma médica paliativista, e que ela fala sobre o alívio do sofrimento humano e sobre como o fim de vida ele pode ser algo, às vezes, confortável, em muitos aspectos, assim. Então, eu levo muito isso para mim, assim, sobre, às vezes você não consegue curar, mas você consegue aliviar. Às vezes você não consegue fazer com que essa pessoa viva mais 10 anos, mas você consegue estender a vida dela em mais 1, 2, 3 anos, que é o suficiente que ela tem para resolver os problemas pessoais, para estar mais perto de quem ela ama. Então, isso é uma coisa que faz muito sentido para mim, assim, especialmente aliviar o sofrimento, aliviar a dor. E a dor, ela é muito mais do que física. Às vezes o paciente tem um componente de dor total, assim, de ter uma dor psicológica, de ter uma dor que tá ali dentro, que não é só uma dor física. Não é só uma dipirona que vai passar. É, assim, todo um acolhimento que o urologista não consegue dar sozinho, mas que uma equipe multidisciplinar consegue fazer. Então, dentro desse contexto, eu tive várias experiências. Inclusive, há pouco tempo atrás, um paciente nosso que internou para fazer um procedimento cirúrgico. Durante a internação, a gente percebeu que ele, na verdade, tinha câncer de próstata, e foi uma evolução, assim, muito catastrófica, muito ruim. O paciente morreu durante a mesma internação, e eu percebia que ele estava muito angustiado. Então, um paciente que tinha chegado para fazer uma ressecção transuretral da próstata, que em tese é um tratamento para uma doença benigna, e que teve um declínio funcional e cognitivo, inclusive, tão importante, uma queda tão importante durante a internação, que não deu tempo dele entender aquilo que estava acontecendo. Foi tão rápido
que mesmo ele sentindo com o próprio corpo que ele não estava bem, não deu para a mente dele captar, não deu para o coração captar bem o que estava acontecendo. Em uma das minhas visitas à Beira-Leito, eu percebi que ele estava muito angustiado. E eu perguntei, inclusive, se ele tinha fé, se ele acreditava em alguma coisa. Ele me falou um pouco sobre a fé que ele tinha. E aí, naquele momento, fiz, então nós podemos exercer essa sua fé juntos? Ele falou sim. E aí, nós fizemos uma oração naquele momento e, assim, foi uma coisa tão intensa, assim. Ele chorou, eu chorei também. E no mesmo dia ele faleceu. Naquele momento eu senti que o que ele precisava era mais do que uma palpação abdominal, do que eu chegar, olhar a sonda dele e ir embora. Então, ele precisava de um outro tipo de acolhimento, sabe? De um outro tipo de conforto. E acho que dentro da urologia, essa foi a situação que mais me marcou, assim, até o momento. E é muito interessante isso que Vitória falou, porque a gente vê muita gente hoje em dia, né, querendo fazer medicina, querendo se formar, querendo trabalhar, e tá naquele, parece que no automático, né? Ali, chegar, vou fazer o que eu tenho que fazer, e é isso. E a gente vê que, nossa, é realmente um mundo à parte, né? Quando você é um médico que você realmente se dispõe a fazer, assim, o melhor, né, para o seu paciente. Então, assim, existem médicos e médicos hoje em dia. E é realmente interessante isso que ela falou, porque no Otávio de Freitas também a gente tem muitos pacientes oncológicos, assim, realmente a nossa enfermaria sempre vai ter algum paciente oncológico, que tem um volume muito grande lá de tumor de bexiga, de rim, enfim. E são pacientes que, na maioria das vezes, né, o paciente perfil SUS, né, já chegam já em estágio avançado da doença. Então, na maioria das vezes, já foge de possibilidade terapêutica, de cirurgia, enfim. Então, a gente acaba tendo muitos pacientes assim, que realmente já estão nessa fase final, e o que a gente consegue fazer realmente é dar aquele suporte, né, o alívio, como ela falou. E realmente, eu também tive algumas experiências parecidas, entendeu? Com pacientes que realmente a gente chega a evoluir, chega a estar lá passando todo dia, por semanas, e a gente vê, né, o paciente progredindo, né, indo para aquele realmente estágio final. A gente sente quando o paciente já está realmente próximo, né, de realmente da reta ali final. E é interessante que todos eles, assim, nessa parte, assim, realmente, é como a Vitória falou, eles só precisam muito mais do que um médico, eles precisam só de alguém que esteja ali, entendeu? Que ouça. E a maioria deles é assim, fala sobre a vida, fala sobre o passado, fala sobre arrependimento, fala sobre as pessoas que amam. Então, assim, realmente uma questão de você ceder um pouco ali do seu tempo, da sua energia, e realmente tá ali com o paciente nesses momentos finais. Então, assim, eu já tive a gente viu várias assim, pacientes realmente partirem, né? Principalmente agora na especialidade da urologia, a gente vê muitos assim. Mas, assim, é interessante, assim, ter essa empatia, assim, tipo, realmente você se colocar, assim, um pouco no lugar do paciente, ouvir e, e principalmente, né, tentar realmente fornecer esse alívio, assim, na reta final. Acho que realmente é bem importante isso. Muito obrigado, doutora, pelos relatos. É muito bom ouvir essas histórias porque instigam e motivam a gente para tentar buscar ser o médico que a gente quer ser e fugir do médico que a gente não quer ser, né? Principalmente. A gente agradece muito, muito, muito a participação de vocês duas aqui com a gente nesse podcast. É muito satisfatório gravar isso aqui, sério, de verdade. Todos esses relatos, o tanto de conhecimento que a gente consegue com vocês, e ajuda a gente a preparar a cabeça da gente para o que está vindo. A gente está indo para o 8º período agora. Em breve, internato, já a gente é médico formado generalista, a gente tem que ter uma ideia do que a gente espera ver no mundo e o que é que o mundo espera ver na gente como médico, né? Mas é isso, eu fico muito feliz. A Laup agradece muito a participação de vocês. A gente espera de verdade encontrar vocês em outras gravações, ter vocês como convidadas. Quem sabe como urologistas formadas, né? Dependendo do tempo aí que levar para fazer essa gravação. E eu queria pedir de vocês uma deixa do nosso episódio, alguma mensagem que vocês queiram passar, seja para a comunidade no geral, a comunidade médica, a comunidade acadêmica. A minha mensagem é muito simples. Mulheres, façam urologia. Nós precisamos de vocês e os pacientes precisam de vocês. Sim.
E assim, a gente agradece também o convite, Vitor, Débora, assim, todos da Liga, realmente. E vocês sabem que as portas estão sempre abertas, né, para vocês, assim, quando vocês quiserem acompanhar, também ver o dia a dia. Realmente a gente tem um prazer imenso também em receber vocês. E realmente a mensagem é essa, é realmente voltada agora para as mulheres, né? Realmente, se vocês têm interesse, se vocês gostam, realmente. É ir em frente, entendeu? Realmente é seguir esse sonho, porque realmente vale a pena, viu? Obrigado, doutoras. Obrigado a quem escutou até aqui o nosso podcast. Ele está sendo disponibilizado no Spotify e no YouTube. Se as doutoras quiserem, eu estarei disponibilizando as redes sociais delas na descrição. E é isso. Até a próxima. Escutem o próximo episódio do Clube da Ouro. Obrigado. Obrigada, gente. Tchau, Valeu, tchau. Até a próxima. gente.